Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Júnior e aqui você vai aprender contabilidade e direito tributário de uma maneira prática e objetiva. E hoje a nossa 14ª videoaula relativa à reforma tributária e que a gente está focando nas questões relativas ao IBS e ao CBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços que foram introduzidas pela Emenda Constitucional 132 de 2023 e regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025. E o tema da nossa videoaula de hoje, qual que vai ser? É a questão da fiscalização e do procedimento fiscalizatório que foi regulamentado pela Lei Complementar 214 de 2025. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, ativa as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Então, qual que é o tema da nossa videoaula de hoje, né? A gente vai estar dando continuidade ao tema reforma tributária, IBS e CBS, e a gente vai falar da fiscalização e procedimento fiscal que foram objeto de regulamentação na Lei Complementar 214 de 2025. Então, qual que é a base legal que a gente vai estar utilizando? É a Emenda Constitucional 132 de 2023 e a Lei Complementar 214 de 2025, nos artigos 324 a 341. Então, eu vou estar focando, né, em referência ao que a Lei Complementar está dispondo referente a essa matéria. É lógico que a gente tem que sempre estar interpretando junto com outras normas legais, como, por exemplo, né, o Decreto 7235 de 2024, no caso de fiscalização federal, e no caso da fiscalização estadual e municipal, vai ter algumas regras específicas sobre isso, né, que a gente vai ter que analisar. Mas, né, a lei complementar dispôs sobre essa matéria de fiscalização, procedimento fiscal, né, então é bom a gente entender o que que a legislação está dispondo em relação a isso. Tá? Então, primeira coisa, o artigo 324 vai falar da competência para fiscalizar. Então, a CBS, competência da União Federal, no caso, Receita Federal do Brasil, que, como a CBS está substituindo o PIS/COFINS, então, como é um tributo federal, é a competência da União fazer a fiscalização através da Receita Federal do Brasil. No caso do IBS, né, que está substituindo o ICMS e o ISS, a competência seria dos estados, Distrito Federal e município. Então, eles podem fazer a fiscalização desse tributo, porque é a competência deles que está disposto na Lei Complementar 214 de 2025. E o artigo 325, ele fala da questão da cooperação entre União, Estados e município no compartilhamento de informações, né? Então, é possível fazer esse compartilhamento dessas informações. Então, por exemplo, a fiscalização que a União fez, né, da CBS, pode ser utilizada por um estado, por um município, para poder também fiscalizar, né, a cobrança do IBS por parte de determinado contribuinte. Então, posso utilizar aquelas provas, aqueles fundamentos, para poder fazer a fiscalização, tendo esse compartilhamento de registros de fiscalizações no intuito de racionalizar, né, o procedimento fiscal e a coisa andar de maneira mais rápida em termos de conclusão e fiscalização da cobrança desses tributos do lançamento tributário. Esse ambiente vai ser compartilhado sob gestão do comitê gestor, do IBS e Receita Federal do Brasil, então veio para esse compartilhamento dessas informações, através de um ato conjunto que pode ampliar esse compartilhamento. E é lógico, né? Por exemplo, eh, o Estado está fiscalizando o IBS e utilizando os dados da CBS, que foram feitos pela Receita Federal do Brasil, é, é garantido o contraditório em defesa por parte do contribuinte para poder questionar, eventualmente, esses fundamentos da autuação, né? Porque, é lógico, é um direito constitucional que é garantido para o contribuinte em relação ao contraditório e à ampla defesa. Então, isso é possível, então, não é que aquilo está sacramentado e o contribuinte não pode questionar. Pode sim, eventualmente vai até questionar os atos que foram utilizados, os fundamentos daquela fiscalização da CBS no âmbito do IBS e vice-versa. Aí nós temos o artigo 326 que vai falar nos casos de processo de pequeno valor, né? Então, haverá convênios entre Receita Federal e administrações locais para fazer a fiscalização desses autos de infração, desses lançamentos, dessas infrações de pequeno valor, e é uma delegação recíproca para processos, né, de pequena monta. E esse limite do que seria pequeno valor ainda será definido em regulamento. Aí, o
Artigo 327 vai falar da delegação de julgamento desse processo de pequeno valor. Então, haverá um convênio entre o Ministério da Fazenda e o Comitê Gestor do IBS para determinar quem vai julgar esses processos. O julgamento seguirá o trâmite do contencioso administrativo do IBS e CBS e é aplicável somente aos casos de pequeno valor, que, como eu já falei, vai ser definido em regulamento. O artigo 328 vai falar do início do procedimento fiscal, quando é que começa, né? O início da fiscalização, e começa os atos, né, por parte da autoridade fiscal, que é o primeiro, através da ciência do direito passivo do primeiro ato de ofício. Segundo, quando ocorrer a apreensão de bens. Quando, terceiro, houver a apreensão de documentos livres, inclusive digitais. Quarto, no início do despacho aduaneiro. Então, é nesses momentos, né, é que vai começar a contar o prazo, começar o início da fiscalização. O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do exercício passivo, lógico, né? Como é uma regra já que está consagrada no processo administrativo, e essa validade, né, é por 90 dias e pode ser prorrogável por mais 90 dias, né? Então, isso pode ser, começa, tem 90 dias, não conseguiu, a autoridade fiscal pode prorrogar por mais 90 dias e vai prorrogando assim até concluir a fiscalização. Ações que excluem a espontaneidade do sujeito passivo. Então, o que pode excluir a espontaneidade do sujeito passivo? O cruzamento de dados e o monitoramento do comportamento fiscal do contribuinte, nos termos do artigo 329 da Lei Complementar 214. Ah, no caso do lançamento de ofício, se ocorrer o auto de infração, o que vai acontecer? Ele deve conter qualificação, data, fato, infração, penalidade, exigência, assinatura e identificação da autoridade fiscal. Então, tudo isso está previsto no artigo 330 da Lei Complementar. Aí o artigo 331. É possível fazer autos distintos, ou seja, separação por tributo ou penalidade. Então, eu posso fazer um para CBS, um para IBS. Eu posso fazer um só de multa, né, isolado. Então, eu posso fazer a separação desses autos de fração por tributo ou por penalidade. E também vou poder, a autoridade fiscal também pode fazer o auto sem exigência de crédito tributário. Então, também é possível como já acontece hoje. Aí o artigo 323, 332 e 333 vai falar do domicílio tributário eletrônico, DTE, e as intimações, né? Então, todas as intimações vão ser efetuadas via domicílio tributário eletrônico, então o contribuinte tem que ter, né? Incluído o seu procurador. As intimações vão ser consideradas pessoais e é possível a intimação física, desde que seja comprovada, né? Mas, regra geral, é eletrônica e o sistema eletrônico com governança compartilhada entre União, Estados e municípios, entre a Receita Federal do Brasil e o Comitê Gestor do IBS. E o artigo 335 vai falar das presunções legais de omissão de receita, né? Ou seja, quando ocorre e quando isso pode eventualmente ser caracterizado e virar um lançamento tributário se o contribuinte for eh, enquadrado em qualquer dessas condutas. Então, primeiro, ocorrência de operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos com ou com serviços sem emissão de documento fiscal ou sem emissão de documento fiscal idôneo. Então, a falta de emissão de uma nota fiscal, né, pode incidir a presunção legal de omissão de receita. Se houver saldo credor na conta caixa apresentado na escrituração quando ou apurado em procedimento fiscal, porque ali um saldo, normalmente como caixa é devedor, se você apresentar saldo credor, pode dar ensejo a que você está omitindo uma receita. É lógico, gente, tudo isso pode ser objeto de justificativa, questionamento por parte do contribuinte. Se ele conseguir justificar, né, por que que ele fez aquela conduta, eventualmente ele pode elidir essa presunção de omissão de receita. Terceira hipótese, manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. Então, mantendo passivo uma obrigação, né, um crédito lá, por muito tempo, e se você já liquidou isso, isso dá indício que há uma omissão de receita, porque você está deixando de lançar isso no resultado como crédito, deixando de reconhecer uma receita. Inciso 4. Falta de escrituração de pagamento efetuada pela pessoa jurídica. Então, se não escriturou o pagamento, quer dizer que você pode estar fazendo pagamento por fora e pode estar omitindo esse valor. Ativo oculto, cujo registro não consta na contabilidade no período concedido no procedimento fiscal. Então, como é que você adquiriu esse ativo? Por que você não contabilizou? Então, isso pode dar indício que você está ocultando a receita e recurso que foi feito para fazer essa aquisição.
Falta de registro contábil de documento relativo às operações com bens materiais e imateriais, inclusive direitos ou com serviços. Também é outra hipótese que pode caracterizar e seja a presunção de omissão de receita. Valores creditados em contas de depósito de investimento mantido em instituição financeira em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, ou intimado, não comprove mediante uma documentação idônea a origem dos recursos utilizados nessa operação, é a famosa alteração por omissão de rendimentos por depósito bancário. Aí nós temos a oitava hipótese, suplemento de caixa fornecido à empresa por administrador, sócio titular da firma individual, acionista controlador da companhia, inclusive por terceiros, se a efetividade da entrega ou origem de recursos não for satisfatoriamente demonstrada. Tem que ter justificativa por que esse recurso foi transferido, não conseguiu justificar a origem, pode ser caracterizada como comissão de receita. Diferença apurada mediante controle quantitativo das entradas e saídas das operações com bens materiais ou materiais, inclusive direitos, ou com serviços em determinado período, levando em consideração saldo final e inicial. Então, a fiscalização vai cruzar, né, saldo inicial e final. Se houver alguma eventual diferença que não foi contabilizada, isso pode ser uma omissão de receita. Estoque avaliado em desacordo com os períodos da noção tributária para fim de inventário. Então, subavaliação, onde a estoque, superavaliação pode ser já também omissão. Baixa exigibilidade, cuja contrapartida não corresponde a uma efetiva quitação de dívida, reversão de provisão, permuta de valores passivos, bem como justificada a conversão de obrigação em receita e transferência para contas de patrimônio líquido, de acordo com as normas contábeis e escrituração, né? Então, em vez de você lançar no resultado como uma receita, né, essa liquidação do passivo, essa reversão do passivo, lançar direto com conta patrimônio líquido, por exemplo, né, isso pode ser já omissão de receita, porque, né, você está deixando de prestar receita no resultado. Valores recebidos do contribuinte, formados por pessoa financeira, administrador de cartão de crédito, e deram a qualquer instituição participante de arranjo de pagamento, entidades prestadoras de intermediação comercial, em ambiente individual, relacionamento com comércio eletrônico, comércios comerciais ou outras pessoas jurídicas legalmente detentoras de informações financeiras, superior ao valor das operações declaradas por ser passivo da obrigação tributária. Lógico, né? Você está recebendo da administração do cartão de crédito o valor de 100, isso contabilizou 50, então você está omitindo o valor de 50 aí, então, nesse cruzamento de informações, né, com a administração do cartão de crédito, você pode caracterizar a omissão de receita por parte do contribuinte. E, por fim, montante de receita líquida inferior ao custo dos produtos vendidos, ao custo das mercadorias vendidas e ao custo dos serviços prestados no serviço analisado. Então, fazer uma venda, né, abaixo do seu valor de custo, e se você não conseguir justificar por que disso, isso pode caracterizar que você está recebendo algo por fora e pode caracterizar uma omissão de receita por parte do contribuinte. Aí, continuando no artigo 335, o que ele vai falar? O valor da receita omitida para a apuração do IBS e da CBS, inclusive por razões legais específicas, será considerado na delimitação da base de cálculo do lançamento da CBS-CBS, é lógico. O fiscal apurou que há uma omissão de receita, esse valor vai ser compor a base de cálculo, vai ser lançado o tributo que não foi recolhido. Caberá ao sujeito passivo o ônus da prova da desconstituição das posições de omissão de receita. Lógico, ônus de prova de quem que é? Do contribuinte. Então, cabe ao contribuinte justificar por que que ele deixou de reconhecer essa receita, por que que fez a operação daquela maneira. Na impossibilidade de se identificar o momento da ocorrência do fato gerador dessas omissões de receita, presume-se que essa tenha ocorrido observada a seguinte ordem no último dia do período de apuração, né, do exercício ou do período fiscalizado. Se eu não conseguir identificar a data que ocorreu essa omissão, eu vou seguir esses três critérios dentro da ordem para poder atribuir o período para poder fazer o lançamento e começar a contar o fato gerador. Na possibilidade de se identificar o local da operação, considera a ocorrida no local do domicílio principal do sujeito passivo. Então, se eu não identificar onde que a operação ocorreu, qual que é o local da operação, para poder atribuir o domicílio, né, o fato gerador, vai ser no domicílio do principal do sujeito passivo. O artigo 3.067, 3.367 vai falar da questão da documentação fiscal, que eu devo guardar documentos até a ocorrência da decadência, né, 5 anos. Os sistemas devem ter documentação técnica atualizada, que é o artigo 337 vai determinar. E o artigo 338, o que que ele vai falar? Ele vai falar do regime especial de fiscalização, né? Que é um regime específico que a Lei Complementar trouxe para algumas situações. Então, a determinação do regime especial de fiscalização pela Receita Federal do Brasil ou comitê gestor do IBS nos locais das seguintes hipóteses: quando houver embaraço à fiscalização, negativa injustificada de documentos, resistência à fiscalização,
negação de acesso ao estabelecimento, uso de interpostas de pessoas como sócios ou titulares, operações sem inscrição no cadastro de contribuintes, prática reiterada de infrações tributárias, comércio com indícios de contrabando desse caminho, condutas que configurem crime contra a ordem tributária. Então, nessas hipóteses, é permitido à autoridade fiscal a instauração do regime especial de fiscalização. O regime especial de fiscalização pode ser aplicado sem necessidade de fiscalização prévia, tá? Então, é o que prevê o artigo 338, parágrafo 1º da Lei Complementar. Quais os requisitos, fundamentação e aplicação desse regime especial de fiscalização? Primeiro, prática reiterada de infração. O que é uma prática reiterada de infração? Duas infrações iguais nos últimos 5 anos, ou infrações em dois ou mais períodos com uso de fraude. Então, se houver isso, mais de uma vez praticado pelo contribuinte, é considerada prática reiterada, portanto, justifica a instauração do regime especial de fiscalização. Não se aplica o regime especial de fiscalização, às infrações acessórias sem impacto relevante, né? Então, se não é relevante, não há justificativa de instaurar esse regime especial. A aplicação exige relatório circunstanciado pela autoridade fiscal, com descrição dos fatos, termos, lavradas, medidas contrapostas para poder justificar a instauração desse regime especial de fiscalização. E, e tem que ter também despacho fundamentado com consciência do contribuinte, o artigo 38, parágrafo 5º. Essa aplicação será disciplinada pela Receita Federal do Brasil, no caso da CBS, e pelo Comitê Gestor, no caso do IBS, artigo 440. E quais são as medidas aplicáveis e efeitos do regime especial de fiscalização? Né? O regime especial de fiscalização pode incluir fiscalização ininterrupta no estabelecimento, redução de prazo de apuração e recolhimentos pela metade, controle eletrônico obrigatório das operações, recolhimento diário do IBS, CBE, IBS, exigência de comprovação sistemática das obrigações, controle especial de emissão de documentos e da movimentação financeira. Então, ele tem sanções um pouco mais rígidas em relação a uma fiscalização normal, então o contribuinte tem que evitar esse tipo de fiscalização para justamente não ter esse tipo de sanções, né? As multas e ofensas podem ser duplicadas para as infrações cometidas pelo regime especial de fiscalização e o regime especial de fiscalização não isenta o contribuinte de outras obrigações nem impede de penalidades. Então, isso não impede que ele faça as obrigações normais, ele tem que fazer junto com o regime especial de fiscalização. Então, ele é muito mais uma sanção, uma coisa pesada para quem cometer aqueles tipos de conduta. E vocês viram que elas são condutas que não são apropriadas para contribuinte. E as medidas devem ser proporcionais à gravidade da conduta, nos termos do artigo 240, parágrafo 2º, que é subjetivo, né? Então, tem que justificar, por isso que tem que ter o relatório circunstanciado junto com o despacho para justificar a instauração do regime especial de fiscalização. Então, é isso que eu queria falar na videoaula de hoje, falar da questão do procedimento de fiscalização, né, que foi trazido pela Lei Comunitária 214 de 2025 para IBS e CBS, né? Lógico que algumas coisas ainda precisam ser regulamentadas e vamos acompanhar o que vai acontecer, está tendo muita discussão e debate em relação a isso. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, porque sua participação é bastante importante para o desenvolvimento do canal. Obrigado, até a próxima.